Olá a todos, paz seja convosco. Hoje eu quero falar um pouco, com vocês acerca deste livro aqui, que com certeza todos vocês conhecem. É isso mesmo. Quero falar um pouco a respeito da Bíblia. Talvez, pode parecer até mesmo óbvio, nós podermos dizer que somos pessoas que agora seguimos Jesus Cristo e por seguir Jesus temos também como responsabilidade conhecer as Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. Mas afinal de contas, as Escrituras Sagradas, ela até mesmo inicialmente não parece ser um livro tão fácil de ler e principalmente de se entender. Eu me lembro que logo que eu me converti a Jesus Cristo, eu era uma pessoa que já tinha o hábito da leitura. Mas quando me vi com uma Bíblia nas mãos, eu me senti diante de um grande desafio, porque ler as Escrituras Sagradas era como se eu estivesse lendo não um livro qualquer que eu estava acostumado, mas eu estava diante agora de um livro que eu já tinha um pré-conhecimento de que era a Palavra de Deus, de que haviam escritos nele que eram sagrados. Mas afinal de contas, o que é a Bíblia? O que seria a Bíblia? Eu quero começar falando um pouco acerca principalmente do que em sua estrutura nós conseguimos entender o que é a própria Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é uma pequena biblioteca, isso mesmo, uma pequena biblioteca, porque ela contém nela um conjunto de 66 livros. Há 66 livros na Bíblia Sagrada, nós podemos dizer na Bíblia Protestante, porque a Bíblia Católica ela tem uma quantidade de livros diferentes da nossa. Estou falando aqui acerca da Bíblia Protestante, que ela contém então 66 livros. Esses 66 livros, eles estão divididos em dois testamentos, tá? Estão divididos tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele está selecionado por coleções de livros, que nós podemos chamar de subdivisões. Há coleções de livros, uma composição que nós podemos chamar de coleção ou subdivisão, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E eles estão divididos dessa forma, e eu acredito que, à medida com que ele foi desenvolvido na história, isso nos ajudou a entender o que são esses escritos. A exemplo das subdivisões que existem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos os livros do Pentateuco, ou os livros da lei, que entendemos que para os judeus são os livros da Torá. Tem também os livros históricos no Antigo Testamento, os livros poéticos, a exemplo dos Salmos, o livro de Provérbios, e há também os livros proféticos, que estão até mesmo classificados. Conseguimos classificar entre os livros dos profetas maiores, a exemplo de Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, e os livros dos profetas menores, como é o caso do livro do profeta Jonas, Joel e assim por diante. O Novo Testamento também tem as suas subdivisões ou as suas coleções de livros. Nós encontramos inicialmente no Novo Testamento os evangelhos, como é o caso do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Tem também as epístolas paulinas, que são os escritos do apóstolo Paulo, as epístolas gerais, que são escritos de outros autores, como é o caso até mesmo do apóstolo Pedro, Tiago, João, e há, finalizando, encerrando todos os escritos da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então a Bíblia é uma pequena biblioteca, semelhante até mesmo a essa biblioteca que você avista aqui atrás de mim, que não tem tantos livros e não são tão importantes, e não são mais importantes do que os livros das Escrituras Sagradas da própria Bíblia. Então a Bíblia é um livro com 66 livros, ou seja, uma pequena biblioteca, dividida em dois testamentos, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e esses testamentos têm coleções de livros que nós podemos chamar de subdivisões, que são importantes para nós entendermos nessa composição, nessa subdivisão, tanto os escritos como também a finalidade desses escritos que caminham por uma única mensagem. Isso é interessante. A mensagem central das Escrituras Sagradas é Jesus Cristo, Deus enviando, na verdade, Deus enviando Jesus Cristo em busca do homem perdido, para resgate do homem perdido. Mas olha que interessante, essa então é a mensagem central
da Bíblia, que foi desenvolvida, a Bíblia, essa pequena biblioteca de 66 livros, foi escrita, né, toda essa composição de livros foi escrito durante um período de mais de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes. Entre esses autores, nós conhecemos, como é o caso de Moisés, o rei Salomão, o apóstolo Paulo e muitos outros. Então, mais de 40 autores escreveram os livros que nós temos nessa pequena biblioteca num período de mais de 1.600 anos. Né? Foram pessoas que viveram em culturas diferentes, como é o caso da cultura judaica, da cultura egípcia, da cultura helênica, da cultura romana e muitas outras culturas. Foram escritos esses livros em 3 línguas diferentes, originalmente escritos em 3 línguas diferentes. Foram escritos em hebraico, foram escritos em aramaico e também no grego, como é o caso dos livros do Novo Testamento. E olha que interessante. Então, essa pequena biblioteca de 66 livros, divididas com 2 grandes divisões, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com suas subdivisões, que são as coleções desses livros, né, que todos tratam de uma única mensagem, que é Deus enviando Jesus Cristo para resgatar os perdidos, para resgatar o homem, né, procurando redimir o homem dos seus pecados. Agora, percebam como tudo isso, né, pode parecer até mesmo, né, um pouco do que eu estou compartilhando com vocês, fácil de entender, mas quando este livro está, né, diante de alguns homens que não têm a mesma fé que nós, que é a fé em Jesus, ele acaba se tornando somente um livro comum. Muitas pessoas têm a Bíblia em suas mãos somente como um instrumento de estudos. São pessoas que procuram entender esses escritos a partir da autoria destes homens, né? Apenas com olhos que são humanos. E podemos até mesmo entender aí que, de fato, homens escreveram esses livros que estão aqui, né? E há gêneros literários que são diferentes, né, que foram utilizados na composição desses livros. Então tudo isso é estudado, né? Procuram se entender se a vida de Jesus somente não foi um fato para que pudesse ficar registrado para construir uma outra religião além da religião judaica e assim por diante, né? Mas percebam que interessante, eu acabei de dizer para vocês que num período de 1.600 anos, mais de 40 autores diferentes escreveram acerca de uma mesma mensagem. Como isso foi possível? Foi possível porque a própria Bíblia diz, e eu quero compartilhar aqui com vocês, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, nos versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este texto nos diz que nenhuma profecia da Escritura, ela é de particular interpretação. Ela não foi composta por conta de uma ideia humana. E ainda reforça dizendo, porque a profecia nunca foi produzida. O que há nas profecias nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos, estes homens que foram separados por Deus para compor esses escritos, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles escreveram o que nós temos em mãos, né, na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz, em sua segunda epístola para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Se Pedro aqui então pode estar até mesmo se referindo aos textos proféticos, o apóstolo Paulo agora, ele diz que tudo que há na Escritura é divinamente inspirado. Ou seja, Deus concedeu pelo Espírito o conteúdo que nós temos nessas Escrituras. Então essa pequena biblioteca com 66 livros escritas, né, por mais de 40 autores diferentes, com culturas diferentes e de línguas diferentes, que trazem em si uma única mensagem, que é Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar. De que maneira, então,
nós devemos nos comportar diante desses escritos? Como estes homens que estudam as escrituras somente procurando entender os textos de acordo, né, com a sua composição humana, né, os seus gêneros literários, né, como é o caso dos livros poéticos, até o livro de Isaías, que é um livro profético, é entendido no mundo da literatura como um clássico poético, né? Será que nós devemos nos dirigir às escrituras sagradas, tanto na leitura quanto também no estudo, da mesma maneira? De acordo com esses textos que eu acabei de compartilhar com vocês, né? de 2 Pedro, versículos 20 e 21, e até mesmo o que os textos dizem, em outros textos, mas o apóstolo Paulo é mais enfático em sua segunda epístola para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, em afirmar que todo o conteúdo da Escritura é um conteúdo que foi concedido por Deus. Então, se foi concedido por Deus, a Escritura, podemos entender então que ela pode ter duas naturezas até. Ela tem a sua natureza humana, porque foi escrita pelos homens, mas também tem a sua natureza divina, porque Deus concedeu a estes homens o que eles precisavam escrever e o que eles deixaram para nós. Nossa concentração, tanto na leitura quanto no estudo, né, não deve estar somente na Bíblia como um livro de natureza humana, mas principalmente nossa concentração, quando estivermos lendo e estudando as Escrituras, deve estar na Bíblia de acordo com a sua natureza divina. Ou seja, a Bíblia é um livro concedido por Deus para nós. Ela é a palavra de Deus para nós. E essa palavra tem como objetivo nós entendermos de que Jesus, desde quando criou o homem, Deus, desde quando criou o homem, o homem caiu e Deus preparou um plano para este homem, para que pudesse resgatá-lo em Jesus Cristo. E é disto que tudo que há na Escritura trata. E tudo isso nos encaminha a Jesus. E Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai, entregando a si mesmo na cruz. Então nós não devemos nos dirigir às Escrituras Sagradas quando nós estivermos lendo ou estudando este livro, somente como um livro de natureza humana, mas principalmente como um livro de natureza divina, que é a própria palavra de Deus, que pode nos gerar vida e vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Não é por menos, então, que conseguimos entender que a Bíblia, então, por conta disso, acaba se tornando o livro mais perseguido. Além de ser o mais vendido, o mais lido e o mais estudado, é o mais perseguido. De fato, Satanás, ele não quer que nós tenhamos acesso ao que há aqui e entendemos com clareza a mensagem de Deus para nós que há aqui. Então será mesmo o livro mais perseguido. Mas eu deixo aqui uma dica para você. Se você se tornou um discípulo de Jesus, tem seguido Jesus, entende que há uma responsabilidade agora na leitura e no estudo das Escrituras, faça isso. E se você talvez que esteja me ouvindo agora e nunca teve a oportunidade de estar diante de Jesus Cristo, seguindo Ele, talvez você possa, através de uma leitura da Bíblia, ou até mesmo através de estar acompanhando este vídeo, entender que é importante você fazer isso. A mensagem que há aqui é uma mensagem de Deus. Para quem? Para todos nós. Então é para mim, que me tornei um dia um discípulo de Jesus, e é também para você, que tem pensado acerca da sua vida, ou se há até mesmo algum sentido na vida. O sentido da vida é Jesus. Porque se estamos aqui neste mundo, sabemos que neste mundo há muitas coisas que nos rodeiam, que nos fazem perecer. Mas em Jesus Cristo há uma saída. A saída de Jesus Cristo é a eternidade. Se concentre então nisso. Entenda que ler e estudar as Escrituras Sagradas, entendendo que foi um livro escrito, mesmo desenvolvido por homens, que tem uma natureza humana, mas tem também a sua natureza divina, porque Deus concedeu esse conteúdo. É um conteúdo exclusivo para mim, é um conteúdo exclusivo para você. Ok? Então que você possa entender um pouco mais ainda acerca do que são as Escrituras Sagradas. Só fiz aqui, na verdade, um breve comentário acerca de que maneira que nós podemos entender o que são as Escrituras Sagradas. Dê valor às Escrituras Sagradas. Leia e estude a Palavra de Deus e, principalmente, coloque tudo que há nela em prática, entregando a sua vida a Jesus Cristo e vivendo como um verdadeiro Filho de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.